Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração? Vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima, escolhida e levantada por Deus para poder te auxiliar nessa jornada de conhecimento que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos estar aqui fortalecendo o nosso espírito e a nossa fé para a gente estar dando continuidade nesse relacionamento com Deus. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 24, que fala assim: Zadaque, o sacerdote, estava com eles e também os levitas, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadaque: Leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. Somente até aqui. O que estava acontecendo aqui? Do 24 ao 26 o versículo. Davi estava fugindo do reinado dele. Davi estava fugindo da cidade. Por que Davi estava fugindo? Porque Absalão estava se revoltando contra o pai. Então Absalão estava conquistando o povoado em volta, querendo apossar do reinado de Davi. Então Absalão estava vindo contra Davi para poder tirar Davi do trono. Só um instantinho. Desculpa, gente. Absalão estava vindo contra Davi para tirar Davi do trono. Entende? Com isso, Davi, ele tomou a iniciativa de sair dali. Porque se ele ficasse com a fúria no coração que Absalão estava, Davi havia se destruído por Absalão, ou seja, Davi ia ser morto por Absalão. Então Davi fugiu. Davi fugiu com a sua família e com todos aqueles que queriam seguir Davi. Desculpa, gente. E com todos aqueles que queriam seguir Davi. Entende? Então, o que Davi fez aqui? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui na história, a Arca da Aliança, Zadok era um sacerdote. E quando ele viu Davi indo, automaticamente ele seguiu Davi, porque Davi era o rei, e ele estava ali porque Deus designou para cuidar da cidade, da arca e de Davi. Só que Davi, o que Davi fez com Zadok? Davi mandou Zadok voltar para a cidade, porque não queria que a arca saísse da cidade. Porque a partir do momento que a arca saísse da cidade, não teria como ele voltar para a cidade. Ok? Então a arca ficando na cidade, ele teria um motivo para voltar para a cidade, se fosse da vontade do Senhor. Tá bom? Então ele mandou Zadok voltar, porque dessa forma também ele ia ter conhecimento do que acontecia na cidade com a ausência dele. Porque Zadok ia ser um intermediador entre Davi e a cidade em si que estava ali, porque a Arca da Aliança estava ali. Então Zadok estava destinado por Deus para tomar conta da Arca da Aliança. Então ele também não poderia sair e deixar a Arca da Aliança ali. Então ele estava ali tomando conta da Arca da Aliança. Consequentemente, tudo que acontecesse na cidade, ele passaria informação para Davi, e Davi ia ter conhecimento da causa das coisas que aconteciam ali dentro da cidade. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quando Davi mandou Zadok voltar com a Arca da Aliança, era o mesmo que estivesse falando assim: eu estou saindo da cidade, mas eu não quero fechar a porta. Eu quero deixar a porta aberta. Porque se eu precisar voltar, a porta vai estar aberta. Porque a Arca da Aliança era a porta de entrada de Davi. Entende? Porque Deus se remetia diretamente a Davi, porque Deus estava com Davi. Deus não estava com Absalão. Deus estava com Davi. Então, a partir do momento que a Arca da Aliança ficasse na cidade, Davi tinha a porta aberta. Mas se Davi tirasse a Arca da Aliança da cidade, Davi fecharia a porta. Ou seja, se ele tivesse que voltar, ele encontraria a porta fechada para ele entrar, que era o rei escolhido por Deus. Entende? Absalão foi pela vaidade. Absalão se deixou a vaidade contaminar o seu coração e forçou uma situação que não era de Deus para a vida dele,
ok? Forçou uma situação ali para se apossar do reinado de Davi. Então estava havendo ali como se fosse uma guerra entre o bem e o mal. A oposição usando a vida de Absalão e Deus que era com Davi. Entende? Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Da mesma forma que Davi saiu da cidade e não fechou a porta, assim é na sua vida. Entende? As situações que nós passamos no decorrer do nosso dia a dia, da nossa vida, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Que não é para você fechar a porta. Entende? Existem situações que a gente passa que, muitas das vezes, sem a gente perceber, a gente fecha a porta. O que seria fechar a porta e o que seria deixar a porta aberta? Quando você tiver um desentendimento com alguém, que foi o caso de Absalão com Davi aqui, você trazendo isso para sua vida, vamos trazer isso para nossa realidade. Quando a gente tem um desentendimento com alguém, a gente não pode simplesmente terminar brigado. Entende? Todo desentendimento que você tiver com alguém, converse com essa pessoa. Por mais que você não goste dessa pessoa. Por mais que você tenha ranço dessa pessoa. Entende? Por mais que você tenha desentendimento com essa pessoa. Por quê? Porque uma vez que você termina brigado com alguém, você está fechando a porta. Independente da situação que você esteja passando, seja trabalho, seja família, seja amizade, seja relacionamento, independente, não termine brigado. Não termine cada um pro seu lado. Não feche a porta. Por quê? Porque pode acontecer de você ter que voltar. Entende? Igual o Davi aqui. Se Davi tivesse levado a Arca da Aliança com ele, e Deus quisesse que ele voltasse para a cidade, ele não ia encontrar a porta aberta. Por quê? Porque a Arca da Aliança estava com ele. Então a Arca da Aliança foi um intermediador entre Davi e Absalão ali. Era o meio do caminho. Entende? Então quando você tiver na sua vida, no seu decorrer da sua vida, nas situações que você passa, não feche a porta. Eu não estou falando aqui para você deixar o passado aberto na tua vida. Entende? Eu estou falando aqui para você ser uma pessoa sensata. Uma pessoa madura. Entende? Uma pessoa que sabe diferenciar a situação em si e jogar ela a seu favor. A partir do momento que você sai de um lugar brigado, que você sai de um lugar fechando a porta, você, sem você perceber, você está atribuindo cargas negativas na sua vida profissional, na sua vida de amizade, no seu relacionamento social. Então não saia com a porta fechada, sempre deixe a porta aberta. Que pode ser que você precise voltar, ou pode ser que futuramente você precise dos serviços daquela pessoa que um dia te auxiliou e por algum motivo você se distanciou. Entende? Você não conhece o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se vai precisar da ajuda dessa pessoa de novo. Então sempre quando for sair de uma situação, deixe a porta aberta. Não estou falando aqui para você manter uma amizade, mas manter o respeito, manter a cordialidade, manter o profissionalismo. Entende? A gente precisa fazer isso na nossa vida, seja ela profissional, social ou amizade. Entende, gente? Por quê? Porque às vezes, dependendo da situação que você se encontra, que você teve com esse desentendimento com a pessoa, às vezes é melhor fazer igual o Davi fez aqui. Tomar a iniciativa de sair por um tempo, se afastar por um tempo, para a poeira baixar, entende? Para os ânimos ficarem normais, se normalizar, do que tentar resolver a situação naquele momento ali que a adrenalina está 1000 por hora. Às vezes é preferível você se afastar por um tempo, todo mundo estabelecer a personalidade ali, né? Porque às vezes tem personalidades aqui que são mais acerbáveis que outras, são mais eufóricas que outras, então dá uma apaziguada na situação e por um tempo, às vezes silenciar nem sempre é fugir, ok? Silenciar, muitas vezes, dependendo da situação, é sabedoria. Porque se você for falar na hora que você estiver com sangue quente, você pode causar situações que você não queira causar, e você pode falar coisas que não é para você falar. Entende? Então, às vezes, é melhor se afastar, dar um tempo, deixar a poeira baixar, os ânimos ficarem normais, normalizados, para poder depois sentar para conversar.
Então, por isso que Deus está nos ensinando aqui através da palavra para a gente não fechar a porta. Por mais raiva e certo que você esteja no momento. Entende? Porque uma vez que a porta é fechada, se você tiver que precisar voltar, você não vai ter como voltar porque você fechou a porta. Entende? E outra coisa, se for da vontade de Deus para sua vida, que você volte para esse local, Ele vai fazer o encontro. Da mesma forma que Davi falou aqui, se for da vontade de Deus, eu volto, senão Ele faz o que quiser comigo. Assim é na sua vida. Se for da vontade de Deus que você volte para essa situação, para esse lugar que Ele te tirou, Ele permitiu você sair, mesmo que você tenha saído fugido, igual Davi, se for da vontade dele, Ele vai fazer a situação se voltar a seu favor e você voltaria para o lugar aonde é seu por direito, porque o reinado era por direito de Davi. Foi Deus que deu o reinado para ele. Davi estava se afastando para não causar um rebuliço maior com Absalão. Não é que Davi não tinha poder para acabar com a vida de Absalão. Davi tinha. Davi estava com o reinado todo em cima dele. Só que ele ia lutar contra o filho dele. Entende? Então ele preferiu se afastar para poder não causar um desastre maior ali do que ir contra o filho dele e matar o filho dele. Entende? Então, Davi agiu com sabedoria. Davi preferiu sair fora. Então, o meu filho quer o reinado, fica com o reinado para ele, porque quem está comigo é Deus. Deus me acompanha. Entende? Então, não tem por que ele discutir com o filho dele ali. Porque Absalão sabia que perderia por Davi. Entende? Só que Davi preferiu sair fora, deixar Absalão fazer o que ele quisesse, porque ele sabia. Davi tinha consciência que se não fosse da vontade de Deus, nada daquilo ali aconteceria. Entende? Então, às vezes, Deus permite também a gente passar por situações que às vezes nos constrange, para a gente aprender a confiar mais nele, a depender mais dele e a se achegar mais perto dele. Então, essa situação aí que talvez você esteja passando, de ter que sair do local onde você está, porque terceiros estão vindo contra você, entende? Ou estão colocando uma situação chata, uma situação que venha te prejudicar e você você é a vítima da história. Às vezes é melhor você se afastar da situação, se afastar por um tempo, deixar a poeira baixar, entende? Deixar os ânimos se apaziguar, para depois você retornar. Então, se você está numa situação dessa e você fecha a porta, não tem como você provar a sua inocência depois. Não tem como Deus mostrar para as pessoas que quem era o certo da história era você. Entende? Então não feche a porta quando você sair. Porque se for da vontade de Deus, você volta e haja com sabedoria. Fugir, silenciar, não discutir, não necessariamente é fugir. Entende? É agir de sabedoria. Porque a boca quieta, a boca calada, não tem como as pessoas saberem como você pensa ou o que está acontecendo na sua vida. A partir do momento que você pronuncia, você verbaliza, você abre a oportunidade para as pessoas saberem. Então, às vezes, é melhor se calar, silenciar e ficar na obediência ao Senhor do que tentar conversar, contra-argumentar, tentar se justificar. Quem te justifica é Deus, não é você. Então, silencia para Deus começar a falar. Entende? Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.